maçonaria, eles começam a agir debaixo do pano. E sempre arrumando um bode expiatório. São judeus, são sionistas, são isso, são aqueles. Mas eles continuam trabalhando. Quem são realmente os Illuminati? O pastor Rinaldo começou falando, os Illuminati nasceram no reino das trevas. Só concluir esse ponto, eu vou passar. Eles foram planejados no reino das trevas, mas é uma organização física, onde existem, eles não trabalham tanto com instituições, isso é um outro engano. Eles trabalham com pessoas infiltradas em todos os governos, que têm verdadeiramente poder político para preparar o mundo para o governo do anti-Messias. Eles trabalham para as trevas. Quando você fala das ordens secretas, maçonaria, Rosa Cruz, o esoterismo, isso na verdade está lá no finalzinho dessa pirâmide. Vamos tentar aqui entender a posição desse moço. Vamos tentar entender a posição desse moço. Que ele relatou aqui, vocês bem sabem. São as ordens secretas, né? Que é sua descendência lá do além, né? Das trevas. E ela é de poder político. Agora a pergunta é: que se tem mais no intermeio da política são os religiosos. Os religiosos estão aí inseridos com o poder político, né? As organizações religiosas cada vez mais incentivadas pelo poder político, bancadas políticas aqui no Brasil cada vez mais presente nelas, componentes, integrantes ou líder de alguma facção religiosa, falando esse termo, né? E trabalham com pessoas infiltradas em várias organizações, né? O que eu estou tentando imaginar assim, que se tem influências, né, dos Illuminati na religião, porque alguém trabalha infiltrado dentro da religião para manipular todo o poder religioso, o sistema religioso, para trabalhar em função dos Illuminati. Não diretamente, não é algo diretamente, é alguém lá infiltrado na religião, né, para a religião prestar a sua contribuição para a nova ordem mundial. É o que eu estou tentando captar isso aí. É o que eu estou entendendo isso aí. E o esoterismo, a maçonaria são ordens diretas, mas a religião ela está fora. Meus amigos, se fosse, olha só, vamos tentar aqui imaginar, vamos tentar aqui ser claro com vocês. De princípio, foi o quê? Trouxeram esses dois religiosos, são religiosos, um pastor protestante e outro pastor judaico-messiano, para falar sobre os Illuminati, que são um assunto de teor e contexto histórico, um assunto histórico, mexe muito com a questão da história, né, e conhecimento de várias organizações, né? Então, mas o contexto todo ele é histórico. Aí, o que ele disse é um assunto interessante e muito esclarecedor. E como eu disse, e questionei, esclarecedor a que ponto de vista? Esclarecedor para qual fim? Traz-se dois religiosos, né, para falar sobre os Illuminati. Não vou falar que eles não tenham conhecimento histórico. Lógico que tem, é os que mais detêm o conhecimento de várias áreas. O pastor ele faz filosofia, teologia e psicologia. Não sei, fala ali o padre e o pastor, não é? Para não ser a questão do judaísmo, que é o papai, né? Tem algo a salientar para os irmãos. Antigamente, logo no início da reforma protestante, o pastor era padre, né? O culto era missa. Então, acho que a filha cansou de copiar a mãe, acho que está querendo copiar mais o pai, né? Porque o pai aqui é pastor, né? Mas
Mas voltando à questão, eles têm conhecimento. Mas se fosse uma questão desse programa, interesse desse programa, de esclarecer as pessoas quem realmente são os Illuminatis, para tirar qualquer tipo de engano, qualquer tipo de sensacionalismo, eles trariam pessoas mais habilitadas no assunto, com um teor de conhecimento, né? Um acervo histórico bem mais vasto. O que eu estou vendo desse Marcos Andrade aí, eu acho que ele leu o protocolo do Sábio de Sião. Eu acho que ele leu. Porque muitas coisas que ele falou aí provém dos protocolos, que foram os sionistas que escreveram os protocolos, que é uma conspiração dos judeus para dominar o mundo. Não é? Está trazendo aí. Do ponto de vista negativo, isso é mentira? Isso é mentira. Tudo bem. Então, eu vou ler os protocolos. Lendo os protocolos, aí num ponto eu concordo. Poxa, os Illuminatis existem. Aí eu paro até aqui, até o ponto. Aí eu reconheço nos protocolos que os Illuminatis existem. Mas eu vou analisar. Aí eu vou ver, né, todo o acontecimento, ter conhecimento da agenda global, de todo o acontecimento no mundo, de tudo que está se encaminhando, não é? Vou ver que a nova ordem mundial está com seu curso bem adiantado, a agenda global bem adiantada. Aí eu volto e leio novamente os protocolos. Aí vai adentrando a questão de quem são os Illuminatis. Aí eu vejo nos protocolos que os Illuminatis são judeus, né? Que foram sionistas que escreveram os protocolos e que há uma conspiração dos judeus para dominar o mundo. Aí não, isso eu não concordo. Você vê o conceito de certo e errado. Não. Aí eu vou, porque lá na Bíblia, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, é a nação eleita. Não é esse povo, não. Esse povo não está querendo conspirar contra o mundo. Não foi esse povo que escreveu esses protocolos para agendar o curso da nova ordem mundial, da agenda global no mundo, para prejudicar nós, o ser humano, o judeu, não. Os judeus, eles não são esse povo. Meu amor, se for para você dar descrédito a uma parte, é melhor você nem se adentrar, se é uma coisa que 50% você dá crédito e os outros 50% não, que os outros 50% vá pro ralo, meu amor. A questão que você tem que ver é que você tem que analisar as coisas. Não é que você tem que ser radical. Você, poxa, eu vou ver essa questão dos judeus. Aí você vai nas escrituras, vai ter todo o conhecimento lá nas escrituras, não é? E ver realmente quem foi os judeus, realmente quem aquele povo serviu, a índole daquele povo. De início você não viu que os Illuminatis existiam? Os Illuminatis existiam, tudo bem. Você não foi analisar no seu cotidiano, na sua vida social, na sociedade, os acontecimentos que estão acontecendo, viu que a nova ordem mundial, a agenda global está a pleno vapor? Está a pleno vapor. Beleza. Agora, por que quando se fala de judeu, você tem que ser radical e fechar os olhos completamente e dar descrédito para essa parte? Sendo que a priori a outra, antes de você traçar algum tipo de prognóstico ou fazer uma pesquisa, você já logo acreditou nessa possibilidade de existir os Illuminatis. Porque também você logo de cara vai dar descrédito nos protocolos, na existência dos Illuminatis, através dos protocolos, não é? Falar que os judeus não estão conspirando contra o mundo, que não foram sionistas que escreveram os protocolos. Você vai na Bíblia, leia a Bíblia lá, pesquise na Bíblia. E aí o que você vê na Bíblia, aí você vai raciocinar, você vai processar essas informações. Se baterem com os protocolos, tudo bem, meu amado. Aí você decide acreditar ou não acreditar. Então eu vejo que ele estudou os protocolos, não é? Para negar aí alguns pontos, né, referentes aos Illuminati. Agora, saindo desse raciocínio
Independente de quem são os Illuminati existem. Estou repetindo vídeo após vídeo. Os Illuminati existem. A agenda global existe. A nova ordem mundial está ao seu caminho. A redução populacional também está ao seu caminho. Tudo está conspirando a favor de um só governo. Tem lá nas escrituras essa profecia em Apocalipse, um só governo, uma só religião, uma só voz, um só governo, uma só língua. Então você vai unindo os pontos. Aí vai igual Salvador, analisar tudo e reter o que é bom. Aí eu vejo que ele tem um conhecimento, ele leu os protocolos para ter esse conhecimento. Aí uma parte dá descrédito e outra não. O que eu vejo aí, porque são religiosos, ele quer tirar a religião do meio para enganar o povo, ele não quer esclarecer o povo, ele quer tentar enfiar novamente o povo na enganação do sistema religioso. Muitas pessoas estão vendo que isso é enganação e que tudo é uma coisa só, tudo está contra o ser humano. As pessoas estão vendo isso, mas o camarada quer botar na cabeça da pessoa que a religião está fora disso aí. Tire a religião daí, tire a religião do meio desse bolo aí, que religião não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, meu amor. Tem tudo a ver. Não adianta tampar o sol com a peneira. É o inimigo, o adversário, né? Dizem que é o olho que tudo vê. Lúcifer. E o restante aqui de baixo começa pelos satanistas, pela bruxaria, e só então vem nas ordens secretas e no esoterismo. Porque a grande proposta do esoterismo é o seguinte: você pode buscar sua religião sem ninguém. A busca é sua, sem instituições. Só para terminar, a prova da conspiração dos Illuminati é que eles planejaram também a Terceira Guerra Mundial. Justamente, eles culparam os judeus de serem conspiradores, mas a Terceira Guerra Mundial, o planejamento dos Illuminati já começou, é colocar os judeus contra os muçulmanos e haver uma destruição das religiões institucionais, porque na verdade os Illuminati é uma ordem secular, é antirreligiosa. Na verdade, o propósito dele é implementar no mundo. No livro Anjos e Demônios, de certo modo... Calma, mulher. Você está deixando o homem nervoso com esse assunto de anjos e demônios. Que o camarada aí ele estudou foi os protocolos, minha amada. Não foi livro Anjos e Demônios. Olha só a questão aí, o povo está todo desordenado. Essa mulher não está trabalhando em acordo com o camarada aí, meu. O camarada está falando de protocolo, pelo que eu estou vendo aí. Os conteúdos aí batem muito com as questões dos protocolos. E pelo que eu estava lendo aí em vídeos passados, bate muito. A mulher vem com Anjos e Demônios. O livro Anjos e Demônios. O camarada ficou até nervoso. Não atrapalha o homem falar, minha amiga. Não atrapalha o homem falar. E a questão que são as ordens, né? Os Illuminati são os anjos caídos. Os seres que se rebelaram lá contra o Criador e foram expulsos do céu. Né? Mas o povo de Israel aí adora os exércitos do céu, né? São o quê? Os anjos caídos, meu amor. Toda uma série de situações, a gente vê que eles foram criados, pelo menos é o que o livro coloca, para combater ou eliminar a Igreja Católica. Mas, enfim... Era o primeiro a ser destruído, mas o objetivo é destruir todas as religiões, inclusive o judaísmo e os muçulmanos, ou seja, criar um sistema secular, uma religião fora das instituições. Instituições não, mamado. É criar uma só religião. É uma só religião, fora das instituições. Ou é instituição ou não é instituição. É religião? É religião? É religião. É instituição religiosa. É instituição religiosa. Não é fora das religiões. É uma só religião, meu amado. Fique querendo confundir a mente do povo. E outra coisa, né? Mexer com a sua esposa, né? Não pode mexer com a minha esposa. Minha esposa, ninguém mexe, meu amado. Ninguém mexe com a minha esposa. Voltaremos em seguida para dar continuidade a esse trabalho.